direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Tenho o prazer de ter aqui nos estúdios do Canal Rural em Brasília, Daniel Rosa, irmão do Fabrício Rosa e do Benedito Rosa, como sempre eu tenho que falar tudo isso, né? Seja bem-vindo. Também que é o assessor técnico aí, diretor da Abramilho. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Glauber, pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí sobre produção de milho no Brasil. Falando em produção de milho, eu queria que você falasse, Daniel, como é que está essa questão toda, né, do milho, né? Vai faltar milho, não vai faltar milho? Como é que está a primeira safra? Porque tinha os dados aí que vieram com a expectativa de que cair muito a produção de milho e agora parece que meio que se ajustou. Como é que está isso? Inicialmente, voltando primeiro na primeira safra, foi uma safra boa do ponto de vista, principalmente do Rio Grande do Sul, que veio 3 anos complicados aí com safras bem abaixo do esperado. Teve inclusive o Canal Rural acompanhou, né, o Mais Milho, a colheita muito bonita no Rio Grande do Sul. E na segunda safra tinha um temor porque a soja atrasou para ser plantada, né? Então ficou aquele receio de que talvez o calendário não seria o ideal para fazer o plantio do milho. E o que a gente tem observado no campo é que os produtores estão conseguindo cumprir com a janela. Temos uma boa expectativa, pelo menos de plantio. Agora, se esse milho vai se desenvolver bem, vai depender de abril, março, os próximos meses. E sempre lembrando, né, que a gente veio de um fenômeno de El Niño, que está passando por uma transição para Laninha, então a gente não tem como ter certeza se esse clima vai ser favorável ou não. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Que tem muita gente que está falando, alguns, né, climatologistas estão falando que teoricamente cortaria a chuva em abril no Mato Grosso. Se isso acontecer, realmente é muito complicado. É claro que a gente espera que isso não aconteça, porque seria bom se tivesse uma safra boa de milho, apesar do preço não ser o melhor do mundo, né, Daniel? Mas já é uma coisa para se fazer caixa, para melhorar, para ajudar alguma coisa a mais, né? Um produtor que em sua maioria plantou soja e vai plantar o milho, que está plantando milho agora, ele está numa situação complicada, porque ele teve prejuízo com a soja e ele entra para plantar um milho com preço muito abaixo do que era esperado. E a gente não tem como ter certeza de qual vai ser o preço na hora da venda, né? Se vai ter quebra, se não vai ter quebra. Então, por exemplo, tem um estudo interessante que a CNA fez sobre qual seria o preço da saca de milho para cobrir os custos totais da lavoura em Mato Grosso, no caso em Sorriso. E eles estavam estimando que teria que ser acima de 50, 55 reais a saca. Hoje está 30 reais, está muito. Então o produtor está nessa situação e quando a gente olha os números de projeção de produção aqui no Brasil, tem uma divergência entre a Conab e o USDA, que enquanto a Conab prevê 113 e o USDA está prevendo 125, então tem uma diferença grande. E nesse meio a safra passada foi 135? Isso, 135. E aí fica nesse meio as consultorias também. Então tem consultoria que acha que vai dar 120, outras que acham que vai dar 113. Então ainda a gente só vai ter certeza lá para o final do próximo mês, provavelmente. Agora, o produtor vai na segunda safra, no caso, vai plantar a mesma área, vai diminuir um pouco? Como é que está essa expectativa? É esperado uma redução, uns 2 milhões de hectares aí, mas acontece muito que o produtor já fez a compra dos insumos, já fez a compra das sementes, então não tem como recuar agora. Mas é claro que quem se vê numa situação financeira complicada, achar que pode reduzir, por exemplo, fertilizantes, eles devem fazer, provavelmente. E isso vai refletir em queda de produtividade, né? Ou seja, é uma situação bastante complicada, né, Daniel? A gente conversa com o produtor, né? O produtor está bastante insatisfeito, bastante preocupado. E quando a gente conversa com os analistas, assim, o cenário não é muito positivo para as próximas 2 safras. Agora, nesse momento, você que tem acompanhado, ontem teve a Câmara da Soja, de milho e tal, falando sobre essa questão da dificuldade, produtor colhendo mal, soja, né? Muitas vezes produtor colhendo 12 sacas, outros colhendo 40, outros colhendo 70, quer dizer, o grande problema é que há
uma diferença muito grande, né, de produtores. Muitas vezes eu e você são produtores um do lado do outro, e aí você colhe mal, eu colho bem, né, ou vice-versa. E qual que estão sendo as recomendações, por exemplo, né, principalmente no caso da Abramilho, da ProSoja, da Cineal, ou seja, que essas instituições estão recomendando para o produtor? Primeiro é importante ter uma certa cautela, né? Mas a gente espera que a gente possa estender o prazo de pagamento dos créditos rurais ali para que o produtor tenha um pouco de respiro para ele ajeitar as contas dele, né? Esse é, sem dúvida, um problema. E aí, no caso, é importante entender, e às vezes tem um pouco de divergência, principalmente mais no setor público, de que é uma crise. O produtor de soja e de milho está em uma situação difícil e ele precisa ser atendido. Então, a gente precisa ter isso claro de que é preciso que o governo tome uma iniciativa, e a gente sempre volta na questão do seguro rural, que a gente não consegue resolver aqui no Brasil. É muito triste isso. Você tem a questão do fundo catástrofe, que está desde 2010 para ser regulamentado e ainda não saiu. Então, são várias medidas que são necessárias para que o problema não volte a acontecer, como você falou, nas próximas 2 safras. Agora, tem uma coisa, né, Daniel, acompanhando, principalmente na frente parlamentar, por exemplo, teve lá algumas consultorias fazendo palestras para eles. Eu vi o Fabrício também, teve uma fala lá falando da dificuldade dos produtores, e há uma divergência, né, entre essa questão de produção. Por exemplo, uns falam em tantos milhões de toneladas, uns falam em 150, a expectativa era 170, aí agora algumas consultorias já falam em 150, outras falam em 140, e muitas vezes a ProSoja fala em menos, né? E tá o questionamento sobre metodologia, né? Então, de uma certa forma, não há um entendimento, né, sobre a questão da produção no Brasil. Principalmente nesse momento, acho que há a expectativa do produtor que realmente sejam os números corretos, com a expectativa de que com isso o preço reaja, né? Porque o preço está muito ruim, né? Preço de R$90 e sorriso, preços baixos, enquanto deveriam estar 140, 150, né? Inclusive a Conab e o IBGE abriram a metodologia deles de como é feito o cálculo, né? É interessante porque tira um pouco essa imagem de que eles vão apenas de carro na borda das lavouras e olham algumas imagens de satélite e fazem a previsão deles. É uma metodologia bem feita, bem correta, tem todo o método científico, mas é muito difícil cravar e acertar os números, né? Então, você vai ter consultorias, por exemplo, que é o caso do Rally da Safra, de outras que vão percorrendo o campo, que trazem uma realidade, mas mesmo assim, quando você tem essa questão climática, que você não tem uma certeza do que vai acontecer, acaba tendo uma dificuldade de acertar o número. Agora, é importante que os números sejam parecidos. Quando tem uma diferença dessas assim, isso causa um impacto no mercado. Tem diferença de 15, 20 milhões de toneladas. Sim, né? Isso causa um impacto no mercado, que se a produção for de 125, o preço vai ser 1. Agora, conversando com algumas consultorias, né, o que eles me falaram é que independente, vamos supor assim, que havia uma expectativa do Brasil colher 165, por exemplo. Vai ser 140. Mesmo que seja 130, né, que seria, vamos supor, realmente uma queda bastante acentuada, mesmo assim não vai ter uma grande reação no mercado, porque os estoques, na verdade, que a Argentina colheu muito bem, os Estados Unidos colheu muito bem, tem um estoque, ou seja, mesmo na pior das hipóteses, ainda você tem um estoque de passagem muito alto. Então, infelizmente, o cenário não é positivo. Isso é interessante, porque como que tem a diminuição de produção no Brasil e o preço não está caindo? E é justamente isso, né? Porque a Argentina e os Estados Unidos estão tendo uma boa safra. No caso da Argentina, está se recuperando de uma safra muito ruim no ano passado. Então, essa é o que é interessante nesse mercado mundial, né? Porque enquanto a Argentina estava tendo problema, no ano passado a gente estava tendo uma super safra aqui. Isso foi bom para o produtor. Agora inverte um pouco a situação. O preço ele se movimenta muito, principalmente em Mato Grosso, que segue o mercado internacional. Então, agora, aquela questão de falta de milho, com certeza, isso aí a gente já pode afastar, que o Brasil... A não ser realmente que a gente tenha
Chega em março, não chova mais, aí realmente a gente tem um problema. Não, eu digo assim, porque existe um questionamento sobre as exportações de milho vão trazer escassez de milho para o Brasil e isso vai faltar milho no Brasil. Isso a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco. Você não sai daí, já voltamos. De volta aqui, eu direto ao ponto, falando com o Daniel Rosa, né, que é um técnico especializado em milho, está à frente da Abramilho aí, participando de reuniões, falando sobre a questão de reavaliação de produtos, falando sobre a questão de mercado, trabalhando por seguro, ou seja, a Abramilho tem esse papel de estar defendendo, trabalhando em prol do produtor de milho do Brasil. Daniel, você estava falando que não vai faltar milho, porque, né, claro, se você for imaginar, o nosso consumo, né, é em torno de 85 milhões de toneladas, um consumo que tem crescido, graças também ao etanol de milho, mas independente disso, na pior das hipóteses, nós vamos colher aí 110, se fosse uma tragédia, 110. Mesmo assim, ainda ia ter mais milho do que, claro, se de repente exportar 50 milhões de toneladas, como foi na passada, aí a gente tem problema. Né? Mas geralmente quando acontece esse tipo de coisa, o mercado, as próprias trades, elas pegam, vou pegar o milho, em vez de mandar o milho do Brasil, pega o milho dos Estados Unidos, faz aquelas trocas, a shout, não sei se chama shout, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Isso. E o tema é que o Brasil, para atender os 84 milhões de toneladas de consumo interno, tá relativamente tranquilo. A gente vai ter condição de atender. Agora, é importante que os consumidores de milho façam a compra antecipada, eles se organizem, porque esse ano a gente teve, ano passado entrou a China, esse ano eles com certeza devem vir comprando milho também. E se ficar dando bobeira, pode ser que fique sem milho, porque o mercado continua fluindo. O exemplo a gente tem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, vai ter uma super safra de milho relacionada ao que sempre colhe, na primeira safra. Tem um consumo, inclusive, maior, né? Vai faltar milho ainda para o Rio Grande do Sul. Mas também, se de repente lá o produtor vender para uma trade que exportar pelo Porto de Rio Grande, lá, de repente 2 milhões de toneladas, o débito é sempre maior. Tem que vir milho da onde? Tem que vir milho do Paraná ou tem que vir milho do Mato Grosso, o que fica uma logística totalmente atravessada. Então, muitas vezes o Rio Grande do Sul, que precisa de 7 milhões de toneladas de milho, colheu 5, teria que importar, trazer de outros estados só 2, muitas vezes vai ter que trazer 4, né? Então, ou seja, essa questão, num estado que tem demanda, né? Ele não tem por que ele exportar milho. O Mato Grosso sobra milho, então tem que exportar. Mas por que muitas vezes mais o produtor, do caso do Rio Grande do Sul, né, Daniel, ele não vai ficar esperando você vir lá, não. Ele quer vender, ele precisa fazer dinheiro, não é assim? O produtor ele vai olhar quem vai me pagar melhor, quem vai me dar a garantia de que eu vou vender meu produto. E isso acaba ocasionando uma importação de milho do Paraguai e da Argentina. Ano passado foi 1,5 milhão de toneladas, esse ano vai passar para 2,1, podendo chegar a 2,5, mas não é nada fora do padrão, do normal, voltado principalmente para atender as granjas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que acaba tendo uma logística melhor do que trazer de outros estados do Brasil. Né? E a cigarrinha, Daniel? Vamos falar um pouco de milho. Como é que está a cigarrinha agora nesse momento, esse ano? A primeira safra foi tranquila, deu muito, atacou? Como é? Escutamos muitas queixas de produtores com problema de cigarrinha no Rio Grande do Sul. Esse tem sido uma queixa. Na segunda safra a gente vai ter que esperar mais um pouco, mas o que a gente já vê como problema em Mato Grosso é a presença do percevejo da barriga verde já no início da cultura, que sobreviveu à soja e está vindo agora na lavoura de milho. Me parece, eu escutei lá no Rio Grande do Sul também, que uma das grandes dificuldades é que o milho, ou seja, os híbridos que tinham maior potencial de produção, são os mais suscetíveis ao ataque da cigarrinha. Né? Então, realmente, onde pegou, diz que foi um estrago. Né? Exatamente. Esse é um desafio que é conciliar resistência a enfesamento com alta produtividade. E acaba que quando você opta por uma alta produtividade, a planta acaba perdendo um pouco da sua resistência, isso é normal, mas é importante que se trabalhe isso para que seja mais equilibrado possível. E tem que estar mais atento, né? Que muitas vezes o produtor, claro, no Rio Grande do Sul foi pego um pouco de surpresa, não tinha tanto ataque, veio agora de forma
agressiva, então realmente tem manejo para fazer e tem que começar a fazer desde o começo o manejo adequado para poder controlar, né? Se deixar pegar, o cara fala, não é nada. A hora que ele viu que a cigarrinha ela faz um estrago, né? Inclusive, uma preocupação da Abramilho é com relação às revisões dos neonicotinoides pelo IBAMA, que são inseticidas muito importantes para o controle tanto da cigarrinha, do percevejo, insetos em geral, todo o complexo de lagartas. É importante que quando um órgão decida pela proibição, pelo banimento, pela recomendação de redução, que ele tenha opções de substituição, porque o produtor não pode ficar na mão sem produto na prateleira para fazer o controle adequado, apesar da gente saber que é preciso fazer toda uma série de ações de controle, não é só o inseticida. Mas no emergencial ele é o mais importante, acaba sendo, né? Daniel, uma das grandes preocupações também é a armazenagem, né? E a gente sabe que a armazenagem é uma dificuldade do Brasil, tem para você fazer armazém, financiamento, e tem, por exemplo, uma alternativa muito utilizada na Argentina e nos Estados Unidos, que é o silo bolsa. E o que tem, como é que é a visão sua que você tem aí do silo bolsa no Brasil? Por que ele não consegue expandir mais? Quais são as dificuldades do silo bolsa? Que é uma alternativa, apesar, claro, que é uma ferramenta, né? Não é como você ter um armazém, mas é uma ferramenta que permite o produtor armazenar ali um tempo, sair daquela pressão de descarga em armazém, de frete caro, de ter que vender na corrida. Mas a gente nota que a adesão ao silo bolsa no Brasil, principalmente em regiões como Mato Grosso, Goiás, o Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste, tem certa dificuldade. Isso. Está crescendo no Brasil, sem dúvida, mas são dois problemas ali que me parecem os principais, que primeiro é uma falta de comunicação com o produtor, para o produtor entender, conhecer, e a outra é a questão climática aqui no Brasil, que a gente tem é mais úmido, então durante a colheita você vai ter um milho, a soja é mais complicada ainda, com a umidade fora do padrão para um armazém em silo. E tem a questão da maquinária também que você precisa ter, que são especiais para esse tipo de silo. Mas a gente vê crescendo, é uma opção muito importante aí para te desafogar um pouco, não só os centros de armazenagem, mas o produtor também, ele ter aquele produto ali armazenado que ele pode vender quando o preço subir, né? Mas essa... Está faltando o que? Pesquisa? Está faltando divulgação? O que está faltando com o silo bolsa, assim, para o produtor? Eu acredito que a divulgação e a questão dos custos também, a gente tem uma visão clara de quanto é que custa, quanto é que vale a pena, não vale a pena. Não entrar na discussão se vale a pena um silo bolsa ou um armazém metálico, né? Uhum. Porque são não coisas há comparação, totalmente, né? São coisas totalmente diferentes. O ideal seria que todos tivessem armazéns de excelente qualidade, metálico, assim como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, mas não é o nosso caso aqui no Brasil. A gente vai indo por esse caminho por enquanto. Talvez uma linha de financiamento dedicada ao silo bolsa também seja uma possibilidade. Então, assim, tem muito trabalho a fazer, tem crescido no Brasil, mas precisa de um incentivo para dar um crescimento mais acentuado. Daniel, como é que está essa questão, por exemplo, hoje do sorgo? Você acha que o sorgo, com todas essas dificuldades, ele vai vir crescendo ou o produtor ainda fala pouco do sorgo? O sorgo é outro que precisa de um pouco mais de comunicação. Inclusive, em conversas com o pessoal das usinas de etanol, já se pensa em introduzir o sorgo junto do sistema. É uma planta que ela é mais resistente que o milho a diferenças climáticas. Estresse hídrico, tem menos exigência agronômica de fertilizantes e tal. É uma forma de fugir da cigarrinha, por exemplo, também. Então, ele é aqui no estado de Goiás produz bastante. Pode ser usado para silo, pode ser usado como grão para aves, suínos. Agora... E é interessante, senhor, pode ser consumido diretamente para o gado também, não precisa triturar, né? Então, você diminui o custo, né? Na África ele é feito para consumo humano também, então ele tem vários usos. É uma boa opção para fazer esse rodízio entre o milho e o sorgo e assim diminuir a pressão das pragas, né? Agora, falta mais materiais genéticos bons aí, ter mais divulgação para o produtor, como é que ele faz, então, quebrar algumas crenças antigas, então
tem variedades novas, então tem muito que ser divulgado ainda. Existe um mito, né, sobre o sorgo, né, que ele vai, depois se prejudica a soja, mas que nego plantava sorgo sem adubar também de qualquer jeito. Enfim, tem que mudar muita coisa. Gente, queria dar um recado para vocês aqui. A gente está, realmente a gente tem conversado, né, tanto o Daniel quanto eu, a gente tem conversado muito com consultorias e é preocupante. A gente tem não só essa safra, mas tem umas 2 safras pela frente com bastante dificuldade. É preciso realmente colocar o pé no chão. Daniel, obrigado pela sua presença aqui no Obrigado, Glauber. Estamos sempre à disposição. Tá aí, uma entrevista super especial para você. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo.